Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2014. Estamos juntos há 653 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 18 a 20 do livro do profeta Isaías. Já dissemos a você que dos capítulos 1 a 12, Isaías quer ensinar o povo a confiar em Deus. Mas a casa de Davi, o povo de Judá tem muita dificuldade com isso. Dos capítulos 13 a 23, Isaías mostra que as nações daquela época não são uma fonte confiável de ajuda e que recorrer ao homem para fugir de Deus não é uma boa alternativa. E então, Isaías vai pronunciando sentenças sobre as nações. Ele começa falando da simbólica Babilônia e depois fala da Assíria, potências grandiosas lá da região da Mesopotâmia, que está ao oriente de Judá. Depois ele se dirige aos filisteus, aos moabitas, ao reino de Israel, ao norte e também aos sírios. E mostra que os vizinhos mais próximos de Judá também estão debaixo da sentença de Deus e vão precisar aprender a olhar para o Senhor. Agora, nós vamos ver a atenção de Isaías se voltando para Egito e Etiópia, que estão, comparativamente falando, ao ocidente. A gente fez uma escala, portanto, que partiu do Extremo Oriente, da Babilônia e da Assíria, a Síria, né? E depois viemos para a região dos vizinhos mais próximos, filisteus, moabitas, sírios e israelitas, e depois fomos para o ocidente um pouco mais, Egito e Etiópia. E enquanto pensamos no cenário daquele mundo, de fato, os polos eram o Egito e a Etiópia aqui, uma grande nação, e os assírios em franca expansão. E Israel e Judá estavam no meio do caminho. E essas duas nações tinham intenções imperialistas. E então, cada uma delas queria dominar o quanto mais. É por isso que, nesta transição que fazemos aqui, passando então de Assíria e Babilônia para os vizinhos de Judá, para depois chegar ao Egito e Etiópia, nós temos esse ai, que começa no final do capítulo 17. Ai desses grandes povos que bramam, que rugem e que querem dominar o povo de Deus. Como as muitas águas, eles fazem barulho, mas Deus vai repreender todo mundo. E esse povo vai fugir para longe. Eles vão ser afugentados como palha e vão ser levados como pó que o tufão carrega. Esse é o destino daqueles que tentam despojar o povo de Deus, daqueles que saqueiam o povo de Deus. Essa é a ideia, portanto. As nações não são confiáveis. Suas intenções imperialistas não serão bem-sucedidas. Deus protegerá o seu povo. Isso é mostrado agora, depois de ter sido tratado sobre Babilônia e Assíria, depois de se tratado sobre os menores, os vizinhos mais próximos de Judá. Isso vai ser tratado agora em relação ao Egito e Etiópia, que naquela época estavam muito unidos, porque governava sobre o Egito um etíope. E o que é que se diz aqui? Ai dessa terra, onde há muitos insetos, essa é uma tradução possível, ou muitos navios, também é uma tradução possível. Essa terra que está além dos rios da Etiópia. Ela está mandando embaixadores por mar em navios de papiro. Mandar embaixadores para Judá seria uma ideia de tentar obter o apoio de Judá para resistir aos assírios. Mandar embaixadores foi aquilo que nós vimos lá no capítulo 14, verso 32, que os filisteus mandaram mensageiros. E a resposta foi: vocês têm que confiar em Deus e não confiar na gente. Nós não podemos confiar em vocês, precisamos confiar em Deus. Vocês não podem confiar em nós, precisam confiar em Deus. A ideia é a mesma aqui. E por isso, Isaías ordena que se mandem mensageiros aos etíopes. Os etíopes mandaram embaixadores até Judá, tentando formar uma coligação. Isaías manda que se enviem embaixadores, se enviem mensageiros até os etíopes, dizendo: vocês, habitantes do mundo todo, prestem atenção. Deus está olhando lá de cima e está esperando a hora certa de agir. E quando for a hora de tratar do assunto mundial, como se chega a hora de cuidar de uma vinha que está prestes a ter os seus frutos colhidos, Deus vai agir. E Ele vai executar justiça sobre vocês, e vai podar vocês, e vai deixar vocês como refeição para as aves do céu. E é então a figura de uma vinha e a figura da carcaça de um animal morto sendo deixado para as aves de rapina é utilizada aqui por Isaías para mostrar o destino daqueles que estão procurando coligações humanas para expandir suas intenções imperialistas. Esse não será o fim de tudo.
Depois que Deus tiver executado o seu juízo, o remanescente desse povo vai levar presentes ao Senhor dos Exércitos. Esse povo alto e de pele brunida, que significa uma pele brilhante, lustrosa, você pode imaginar aí esse povo bem barbeado, de pele mais escura, como eles brilhavam. Então, esse povo vai levar presentes para Deus. E não é exatamente isso que a gente lê de forma muito semelhante lá em relação aos Moabitas, no capítulo 16, verso 1. Eles estavam indo buscar ao Deus de Judá, porque reconheceram que precisavam dele, do tabernáculo de Davi, daquele que vai governar com justiça. Essa é, portanto, a ideia do capítulo 18. Embaixadores etíopes, egípcios, chegando até Judá. E a resposta não é uma coligação. A ordem do profeta é que se enviem mensageiros para dizer: não, Deus está agindo e vai executar juízo sobre vocês. Mas depois que ele tiver feito isso, até mesmo vocês vão trazer presentes para ele, porque Deus é o Senhor do mundo. A mesma coisa se estende agora ao longo do capítulo 17, quando a sentença é descrita claramente contra o Egito. E essa ênfase no Egito faz muito sentido para nós, porque, como o próprio profeta Isaías vai deixar claro mais para frente, nos capítulos 30 e 31, o povo de Judá se sentiu muito tentado a forjar aliança com o Egito para resistir aos assírios. De fato, quando a gente lê em 2 Reis 17:4, por exemplo, a gente vê que o reino do norte, Israel, tentou se agarrar no Egito para resistir à Assíria, e não deu certo. Quando a gente lê em 2 Reis 18:21, nós vemos Senaqueribe falando com Ezequias, rei de Judá, dizendo: o Egito não vai conseguir te ajudar a resistir a mim. Bom, a ideia então é desencorajar Judá, desencorajar o povo de Deus como um todo a estabelecer alianças militares com o Egito na tentativa de resistir aos assírios. Com isso, nós vemos no verso 4 que Deus vai entregar os egípcios nas mãos de um senhor duro. Nós vemos no verso 12 que o Senhor dos Exércitos determinou coisas contra o Egito. Nós vemos então que Deus vai julgar o Egito de várias formas. Nos versos iniciais do capítulo 19, Deus vai mostrar que os ídolos do Egito nada são. Deus vai transtornar de maneira cósmica o Egito, de forma muito semelhante àquilo que foi feito nos dias do Êxodo, transtornando a natureza. Nós vemos também a partir do verso 11 que os conselheiros e os sábios egípcios serão envergonhados, porque a sabedoria deles não vai ser de proveito algum quando o juízo de Deus se manifestar. E todo esse juízo vai fazer com que, verso 17, a terra de Judá seja um espanto para o Egito. Ou seja, o Deus do povo de Judá, que vai mostrar o quanto o Egito não é nada sem ele, se tornará temido pelos egípcios. E essa é a beleza desta passagem. Por quê? Porque se fala muito aqui naquele dia, o dia do Senhor. É com essa expressão que começa o verso 16, o 18, o 19, o 23 e o 24. Naquele dia, quando Deus manifestar o seu juízo, o que é que vai acontecer? Da mesma forma que o juízo de Deus executado sobre Judá e Israel purificava essas nações para viverem em paz com Deus, a mesma coisa vai acontecer aqui com o Egito. E isso é muito bonito, porque se tratava de um povo gentil, de um povo pagão, de um povo que aparentemente estava condenado eternamente a viver longe do Senhor. Mas esse não era o caso. O Deus que mostrou misericórdia aos assírios, mandando Jonas para lá, está mostrando misericórdia aos egípcios através de Isaías. E se diz aqui no verso 18 que os egípcios iam fazer juramentos ao Senhor. No verso 19 que eles teriam um altar dedicado a Deus no meio da terra do Egito. No verso 21 que Deus se daria a conhecer a esse povo. E talvez o verso mais bonito de toda essa sessão seja o verso 22 do capítulo 19. Ferirá o Senhor aos egípcios. Ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá às orações e os curará. Veja, Deus vai executar juízo contra o Egito e vai mostrar que suas pretensões nada são, que sua força humana nada é, que o Egito não é capaz de socorrer Judá, mas depois que isso ficar bem claro, Deus vai se deixar encontrar até mesmo pelos egípcios. E uma coisa muito interessante é que naquele dia vai haver uma estrada do Egito até a Assíria. Essas duas nações antes inimigas agora estarão unidas por uma estrada, mostrando que agora vivem em paz e vão adorar a Deus juntas.
E o que é curioso é que Israel também estará com elas. Egito, Israel, Assíria, 3 nações, Israel aqui falando dos 2 reinos, né? Do norte e do sul. Essas 3 nações vão adorar no fim dos tempos, unidas ao Deus único e verdadeiro que controla tudo. Que palavra maravilhosa e que incentiva missões. E me lembro do reverendo Raimundo, que esteve pregando em nossa igreja no ano passado, mostrando exatamente esse texto. E do quanto seria desconcertante para os israelitas serem o terceiro na lista. Não é? Na verdade, o Egito era o primeiro, a Assíria o segundo e Israel o terceiro. Como isso deveria soar esquisito aos ouvidos do povo de Deus? Bom, o capítulo 20 fecha um pouco dessa história e desse ciclo que fala dos egípcios e dos etíopes com um sinal que Deus dá. Para mostrar que Egito e Etiópia não são a salvação de Judá, Deus manda Isaías tirar o pano grosseiro de profeta e tirar o calçado do pé. Aparentemente ele anda desnudo, mas possivelmente não de forma total. E ele anda 3 anos assim como um sinal do que vai acontecer. O rei da Assíria vai levar presos do Egito e exilados da Etiópia. E então todo mundo vai ser obrigado a reconhecer: olha o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma declaração muito enfática que nos autoriza a entender todos esses 3 capítulos aqui como uma recomendação clara de Deus. Eles não podem te socorrer. Olha o que vai acontecer com eles. Voltem-se para mim. Eu julgarei vocês, mas depois eu serei encontrado por vocês. Isso já esteve em perspectiva quando Deus fala através de Isaías para os filisteus. O Senhor vai ser lá em Sião refúgio para os aflitos dos filisteus também. Os moabitas vão encontrar refúgio em Deus. Damasco, né, da Síria, e o povo de Efraim, reino do norte de Israel, vão aprender a conhecer o seu Criador. E agora etíopes, egípcios também aprenderão a mesma coisa. Ou seja, Deus está controlando todo o cenário do mundo, mostrando que só Ele é digno de confiança, nação nenhuma pode ser, e que no final das contas os povos do mundo inteiro se voltarão para Ele, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus de Judá, o Deus que controla todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o seu santo nome, o Santo de Israel. E que essas reflexões e estes comentários nos ajudem a entender este texto. De fato, são porções difíceis. Eu estou simplificando bastante, há detalhes no texto complicados e talvez, em alguns casos, vale a pena você consultar uma segunda versão bíblica para procurar ter um entendimento um pouco melhor do texto. Recomendo a você, em particular, a Nova Versão Internacional, para que você possa fazer algumas comparações. Mas creio que a mensagem central do que está sendo dito nesses 3 capítulos pode ser entendida através desses comentários. Essa é a minha esperança. Bom estudo para você, que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.